aqui mais uma terça-feira, para variar, né? Vamos então dar início aos nossos trabalhos da noite. Então vou pedir a vocês que fechem os olhos, por gentileza. Elevem o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Se aqui estamos é porque desejamos mudar, aprender, aprimorar. Então, Pai, por favor, nos auxilie nesse aprendizado. Mantenha em nós acesa a chama do conhecimento, a vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Auxilie a nossa compreensão, as lições que nos serão dadas. Acima de tudo, auxilie-nos a colocar em prática o aprendizado que iremos receber. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Obrigada pela saúde nossa, dos nossos amigos, nossos familiares. Obrigada por toda a assistência que o Senhor nos presta durante a semana. Que a nossa querida amiga hoje seja iluminada pelos mentores da casa e que cada um receba o aprendizado em seu coração. Assim seja, graças a Deus. Sim, fundindo o ar. Os corais, né? Olá, boa noite. Seja tudo bom? Oi. Então, eu estava lendo uma mensagem da Fonte Viva que falava sobre a palavra. Aí eu lembrei deste livro, O Poder de Suas Palavras. Não sei se você já conhece. Nós fizemos um estudo dele aqui em 2012. Ele é de 2011. Porque se tem uma coisa que a gente não dá muita atenção, é pensamento e palavra. A gente pensa o tempo todo, fala o tempo todo. Tem gente tão tagarela, né, que passa o dia inteiro falando e não põe o foco, né? Então esse livro inteiro, gente, vale muito a pena ler. Ele vai explicando ponto por ponto todas as possibilidades, sabe? Desse uso da nossa palavra, o que ocorre, o que acontece com a gente, entende? Como ela repercute dentro de nós. Então o livro é grossinho, o tempo é curtinho, então eu pincelei algumas coisas, né? Fui vendo capítulo por capítulo e tirando, né? Fazendo uma cirurgia, né? Aquela dos buraquinhos, né? Os pontinhos, a gente foi tirando, né? Então, lembrando que Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ele diz, né? O livro é de Celso Batista Inácio. Eu gosto muito de citar livro, trago tudo para vocês irem na fonte. Porque ninguém tira nada de nada e a gente não tira as coisas, entende? A gente vem de alguém, seja dos espíritos, seja dos encarnados, sempre tem alguém nos ajudando, né? Então é muito bom que a gente dê a fonte das coisas, né? Para ficar bem claro, para as pessoas poderem aprofundar. Então, seja o seu sim, sim, não, não, ele vai dizer, cada palavra corresponde a uma matriz de energia, na qual se encontram todas as características da realidade que ela identifica. Só isso, gente, já dá para fazer um seminário. Porque o que a gente fala, sai daqui de dentro, é a minha realidade que eu estou expressando, é a minha interpretação das coisas, né? Então, é semelhante a uma semente que contém em si todas as características da árvore. Então, minha palavra contém todas as características do que eu sinto, do que eu penso, de como eu avalio, de como eu vejo as coisas. Mas a gente não se dá conta disso, não.
Então, as realidades materiais, o que é que elas são? Fruto dos nossos cultivos mentais, dos nossos pensamentos. Pensar, eu adorei essa frase, pensar é plantar uma realidade. Alimentar um pensamento é cultivar a árvore da realidade desejada. Não é boa essa frase? Responsável, né? É, porque, veja, eu vou até repetir. Pensar é plantar uma realidade. Alimentar esse pensamento é cultivar essa árvore da realidade que você está desejando. E a gente não percebe. E muitas vezes a gente fica num pensamento depressivo, depreciativo de nós mesmos, de culpa, de rancor, de mágoa. A gente está fazendo essa árvore crescer, não só dentro de nós, como ela vai começar a soltar as mudinhas, né? Vai dar frutos e a gente não tem noção e começa a se queixar. Pensar é vibrar sem emitir sons. Verbalizar, falar, né? É vibrar emitindo os sons. O som. Fazer vibrar a partir de impulsos eletromagnéticos e acionar os músculos de maneira coordenada quando a gente faz a ação daquilo que a gente sentiu, pensou, e aí a gente vai agir. A gente vai coordenar nosso corpo para fazer. Né? Então, os sentidos do corpo captam todas as vibrações que estão à nossa volta, daquilo que a gente fala, que a gente sente, capta tudo. E vai dar uma interpretação, dando-nos um sentimento a partir do qual nós vamos distinguir as coisas do mundo. Então a gente vai vibrando numa certa frequência, né? E ninguém pode conhecer a sua capacidade perceptiva sem analisar. É comum a gente recusar um conhecimento quando ainda não estamos preparados para ele, porque a gente se recusa mesmo a sair daquela zona de conforto dos pensamentos recorrentes, repetitivos, que nos ajuda que nem ir fazer ginástica. Mas vai ficar doendo aqui, é melhor ficar, deixa pra mim. A gente se acomoda e não avança. Então Jesus vem e diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Aí no livro ele pergunta: e o que é viver? Tem todo um capítulo sobre isso, muito interessante. Viver é expressar a vontade que temos, é sentir o que expressamos como uma realidade e é ter a experiência dessa realidade. Isso é viver. O que é a vida? É você sente, você pensa e você age de acordo com o que tem aqui dentro. Não é o mundo externo. Na verdade, todo externo é uma materialização daquilo que a gente sente e pensa. Ele vai falar isso mais para frente. Na verdade, viver é sentir o sabor e o valor que nós mesmos atribuímos àquilo que criamos. Quer dizer que a nossa vida, ela está exatamente como a gente vê. E a gente quer mudar a vida a partir de fora para dentro e de terceiros. E não tem como. A gente tem que mudar daqui a lá, né? Nós nos manifestamos. Nessas manifestações, elas se convertem em realidade. E as realidades se tornam as nossas experiências. Tudo que a gente vê passou pelas ideias, pelo campo das ideias, que se tornam os pensamentos já qualificados, específicos, e que depois vai ter a criação. Então a gente vê aqueles lindos prédios de Dubai, alguém ficou um bom tempinho pensando: eu vou construir uma arranha-céu de 1000 metros. E como que vai ser? Está elaborando. A mesma coisa é nos mínimos gestos nossos, no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, na nossa casa, com a família, com o emprego, com o mundo. Tudo vem daí de dentro. Como a gente elabora, é que a coisa vai acontecer. Então, o arquiteto, o engenheiro, eles visualizaram aquele prédio mentalmente 200 vezes. Imaginaram. E depois vai devagarzinho construindo. E a gente imagina a nossa vida? A gente imagina como nós vamos estar esse fim de ano? Como vamos ser o nosso Natal? A gente não cria essa realidade. A gente simplesmente fica feito uma folhinha ao vento e o vento vai soprando. A gente vai
E aí atribui às circunstâncias, à sociedade, à família, ao mundo, ao governo, enfim. Mas vamos continuar, senão não vai ter tempo. Então ele diz assim: eu manifesto a mim através das minhas palavras. Se eu sei falar, eu sou a palavra e vou por ela a meus destinatários e nele farei a minha morada. Olha que coisa incrível. E é verdade. Quantas vezes a gente encontra alguém e fala: nossa, sabe aquela coisa que a senhora falou, que você me falou? A pessoa leva com ela. Lembra o Pequeno Príncipe? Sou responsável por todos que cativamos. A pessoa leva as nossas ideias. E quando leva, né? Se ao me manifestar eu tenho uma intenção, então nesse momento a minha palavra assume um papel específico, uma causa. E quando ela chega ao seu destino, que é a outra pessoa, a minha palavra já vai assumir um outro papel, vai exercer a função de um agente transformador no ambiente onde se fixar e vai gerar qualquer transformação. Então a nossa palavra se torna um efeito. Percebe? A gente fala, por exemplo, as pessoas vêm aqui à casa, né? Ouvem o Evangelho, às vezes isso toca, né? E leva consigo, e chega em casa e fala: ai, sabe o que eu ouvi hoje e tal. E a família vai e assimila aquela ideia. Nossa, fazer Evangelho no lar deve ser legal, né? Puxa, que ideia boa. Você começa a mudar, então sua palavra se torna um agente transformador, um efeito. Assim, o que é uma palavra numa visão mais ampliada? Ela se torna uma causa, um agente de transformação, um poder e um efeito. Então a palavra também, ele diz, é mutante, porque depende da nossa emoção. Às vezes a gente até fala alguma besteira para um amigo, mas de uma forma carinhosa. A mesma frase, às vezes, a gente fala num carro, com o motorista que nos fecha. Não vou repetir a frase, mas você já imaginaram, né? Mas, às vezes, a gente, brincando, fala para alguém que a gente gosta. Ah, vai, né? Tem uma amiga que fala muito isso para mim. Aliás, o marido dela está aí. A Maria, né? Ah, vai, né? Mas a gente não se ofende porque percebe o carinho. Então a palavra é mutante, a mesma palavra às vezes muda por conta das emoções que a gente colocou. Entende? Ela se reveste, porque a ideia, o pensamento, ele vem lá de um sentimento, né? Então a palavra tem o seu caráter específico e está implícita a natureza que a caracteriza. Este é o espírito da palavra. André Luiz Ruiz, ele tem um programa na TV, né, no YouTube, porque eu só vejo YouTube, né, gente? Então o resto eu não sei. Mas no YouTube ele tem um canal onde ele fala o espírito da letra. Procurem lá, vocês colocam André Luiz Ruiz, o espírito da letra. Ele está estudando, por exemplo, os livros do André Luiz, acho que já está no nono livro. Então ele vai explicando e ele fala, vamos procurar o espírito, a letra, a palavra em si está morta quando a gente não sente a carga emotiva dela, quando a gente não interpreta, quando a gente não aprofunda, né? Então ela tem as especificidades, possui uma identidade, forma, modela e muda, característica física, estado psicológico da pessoa, caráter das pessoas e até a aparência e a constituição da realidade ao nosso redor. Então, você abre a janela, vê um sol, dependendo de como você está, putz, vai ser outro dia de calor, não vou aguentar. Muda toda a realidade, você já se... Mas você olha e fala, nossa, que coisa mais linda esse amanhecer do dia, como o dia está lindo. Gente, é um impulso. Percebe como é importante? Quando nos manifestamos, nossas palavras vibram e elas se convertem de raios elétricos, porque está no campo mental, né? Em ondas, porque é a partir do nosso cérebro, né? Em ondas de energia eletromagnética. E ela passa a ser capaz de gerar atração, repulsão e muitas outras propriedades. Então, aonde nossa energia, nossa onda mental for, ela vai atraindo, ela repele o que não é igual, mas atrai outras, né?
E uma das propriedades também é a lei de retorno. O universo, ele diz, é um multiplicador de ondas e vibrações. Então, quando a gente lança, ou ai que amor, aquilo vai e uma hora volta, e volta ampliado, porque todos que pensavam igual, todas as ondas de pensamento igual vão se agregar e vão formar aquele bolo maravilhoso que a gente vai consumir, querendo ou não, porque faz parte de nós, penetra em nós, e às vezes a gente não sabe por que um pensamentozinho se complicou tanto, né? Aí Jesus diz, vocês são o sal da terra, lembra disso? São a luz do mundo, o sal da terra. Então, ele pede, né, nesse capítulo, use as palavras como se você estivesse colocando tempero na sua vida. Olha que bacana, né? Nós podemos tornar a nossa vida, a partir das palavras, amarga, azeda. Podemos fazê-la arder, tornando-a apimentada, ou podemos criar excelentes sabores. Vai depender da gente, do que a gente emite, né? A combinação de sabores é por nossa conta. Afinal, nós somos um sal que dá à terra e à vida um tempero todo particular. Então a gente faz o molho branco, né? A Cris não gosta de noz moscada, mas eu acho que o molho branco sem a pitadinha de noz moscada não fica bom, né? Mas tem que ser uma pitadinha, né? Mas você vê, uma pitadinha faz toda a diferença. Então nesse capítulo, que não deu para me pegar tudo, né? Mas a ideia central é você, cada um de nós somos um ser único, não tem dois iguais. E nós podemos fazer essa diferença, essa pitadinha na vida, aonde a gente estiver, no trabalho, na vida em comunidade, com a vizinhança, com a família, dar aquele tchan, fazer a diferença. E esse temperinho, cada um é um, não tem dois iguais. Né? Não tem outra noz moscada parecida, tem você que entende, né? O cheirinho, o sabor, assim como a canela e o cravo, né? Nossa, doce de abóbora sem cravo, tu não gosta de cravo. Não fica, né? A gente precisa, então nós todos, nessa coisa que Jesus falou, vocês são a luz do mundo, e a gente ilumina alguma coisa? Às vezes a gente quer que o outro ilumine nosso caminho. E vocês são o sal da terra. Como é que eu estou conservando? Porque o sal também conserva, né? Como é que eu estou conservando? Como é que eu estou lidando com tudo isso, né? Então a palavra, é com a palavra que a gente cria essa realidade material que a gente vê aí fora, porque o que está lá fora está aqui dentro. Então tudo, a gente quer ser aquela pitadinha, a gente tem que se sentir a noz moscada. Se sentir o saborzinho do cravo. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Isso Jesus mandou a gente dizer, né? Para nós mesmos, para os outros, né? E aí Jesus também fala, a boca fala do que o coração está cheio. Isso é muito importante, porque o que está fora de nós é uma representação material de uma circunstância que a gente cria com nossas vibrações e que vão se expressar pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Então, céu, inferno, uma vida legal, uma vida atormentada, passa por nós. Então, minha vida é horrível, eu não sei porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque não trabalha. Tudo isso é uma interpretação. Eu estou me vendo assim, eu me sinto assim. Eu cultivo essa depreciação de mim mesmo e eu expresso no outro. O outro não me valoriza, o outro não me quer, o outro não... Mas, se vocês lerem um capítulo inteiro que fala sobre isso, vocês vão entender, né, que não dá. Então, em todas as palavras há um poder. E em algumas está o céu. Quando a gente fala bem, quando a gente gosta, quando a gente dá alegria. Noutras está o inferno. Céu e inferno são sentimentos, estados da alma. E são o retorno que as nossas palavras deram. Quer dizer, você está jogando de volta, né? E o que é uma realidade? Esse capítulo é interessante. A realidade está compactada em milhões de dobras. E quando elas estão assim, dobradas, elas são apenas ideias, palavras, né?
que a gente pensa o tempo todo. Mas, quando a gente começa a dar um sentido, começa a focar, aí ele fez uma comparação com o óculos três dimensões, né, que a gente vai ver. Eu fui ver Avatar com eles, né? Então, ele fala assim, né, o óculos, né, através da inteligência desse óculos, ele vai criar um foco que ilumina o conhecimento. E aí nós temos a sensação de uma realidade, embora seja apenas um filme. E de fato, por quê? Quando a gente põe o óculos, o filme vai começar, você põe aquele óculos por cima, né? Então, você já aciona um desejo de querer entrar dentro do filme, né? É um filme, é lindo, não sei se vocês assistiram, né? O Avatar, o Caminho das Águas, né? Então, a gente está ali mergulhando e de vez em quando a gente se afasta, chuta, porque parece que o negócio vai tocar na gente, né? Então, o óculos deu esse foco. Agora, quando a gente começa a focar em nós mesmos, o autoconhecimento, faz a mesma função desse óculos, começa a ampliar, a gente começa a sentir o que nós estamos sentindo. Caramba, outro dia eu falei para ela, eu estou inflamada, por isso que eu estou com dor no ombro. Entende? Raiva. A gente começa a pôr o foco, meu Deus, o que eu faço para transformar isso, né? Então ele fala, né? Deixa eu achar aqui, né? Todas as palavras possuem sua estrutura invisível, né? Essas dimensões que o óculos nos faz ter no filme. Então as palavras têm nas suas dimensões, né, forma, cor, som e sabor e sentimento. Então as palavras têm tudo isso. Então, quando a gente foca, é o mesmo que você mergulhar dentro do filme. Porque o filme teve 3 horas, se não me engano, né? Quem assistiu? 3 horas. 3 e um pouquinho, me parece, né? 3 horas e 12 minutos. Você nem lembra, nem sente, porque você mergulha. Agora imagina quando a gente está focado na raiva, na mágoa, passamos o dia inteiro com aquela mágoa. Imagina, você está mergulhado dentro dessa emoção. Imagina seu campo inteiro vibratório, todinho impregnado disso, né? Então ele fala, a inteligência é o conteúdo mental vivo que nos constitui. É ela que, a partir das suas necessidades de aperfeiçoamento, identificada pela vontade, pelo desejo, pela fome de palavras, ela emana ondas em busca da experiência de uma palavra ou de palavras que lhe proporcionam o sentimento. Todas as carências naturais revelam ou a falta de um conhecimento ou a falta de alguma experiência. Carências afetivas, profissionais, sociais, se tornam forças internas que se comunicam por mensageiros neurotransmissores. Eu vou resumir isso aqui, né? Mais ou menos assim. Quando a gente está com raiva, nossa, essa minha vida está uma droga. Automaticamente a nossa mente, através dos neurotransmissores, dos receptores, né? Quem é da área neurológica está entendendo bem, mas vocês podem pegar, tem muito vídeo. Ela começa a abrir arquivos, gente, para trazer todas as informações. É impressionante, através desses neuroreceptores, né, se converte em poder. As mensagens nos colocam no caminho da busca do seu próprio preenchimento. Então eu estou sentindo carência de afeto, nossa, minha vida, estou sozinha, estou isso. Então ela vai buscar todas as vidas e todas as situações onde eu me senti solitária, abandonada, infeliz, e abre. E a gente vai ter um conhecimento de todas aquelas circunstâncias. E de repente, aquela situação, que era uma coisa transitória, todo mundo viajou, fiquei porque tinha que trabalhar e não podia. Nossa, a casa está tão deserta. De repente, a gente começa a se sentir sufocada naquilo. Tem gente que entra em estado de pânico, não sabe por onde veio. E ele diz, por quê? Esses arranjos internos, aos quais nós damos o nome de ideia, ele passa a ser o objeto do nosso foco de atenção, como no filme. Eu estou focando, nossa, só estou vendo isso, minha vida está uma desgraça.
ou eu estou com medo do novo vírus que vem aí, se vier. A gente começa a imaginar a coisa e vai abrir arquivos que vai alimentar essa ideia, que vai me trazer toda a experiência, ele deixa isso bem claro, né? Então, diante da nossa visão mental, como uma necessidade, um desejo, um sonho, a gente alimenta o pensamento. A vontade ganha um poder interior que se chama força de vontade, e quando isso se torna muito grande, se transforma numa motivação irresistível. É impossível reagir e a pessoa vai ficando cada vez mais, ou fica eufórica e vai, né, quando ela pensa, nossa, por exemplo, estou tão irritada, eu preciso rezar. É uma ideia, veio, a gente verbalizou mentalmente, eu preciso rezar. Dali a pouco a nossa mente, sem querer, ela vai buscando situações. Dali a pouco eu penso, nossa, eu preciso rezar. Aí eu começo a imaginar, assim, outro dia que eu não rezei, tive um bruto pesadelo. Eu preciso rezar. Dali a pouco você vai. Entende? E ele diz, isso é os neurônios que fazem. A gente não entende por que fica, né, aquela ideia fixa na cabeça da gente. Mas ele está explicando. A força da vontade se torna tão grande, se transforma numa motivação irresistível, e aí é impossível você imaginar quando você vê, você está colaborando para tornar realidade aquilo que você está pensando. Porque quando eu estava vendo o Avatar tão mergulhada, nem pensava que aquilo era tudo feito assim, né? Projetado, não existia nada. Aquilo deve ter um planeta assim mesmo. Nossa, que legal, né? Tem aquele rabinho que gruda assim, capta todas as informações. Nossa, que coisa maravilhosa. Então você começa a acreditar. E não é diferente quando a gente acredita em doenças, quando a gente nossa, esse vírus, vou pegar o vírus. Você começa a imaginar. E, em outras vidas, a gente já tem essas situações. Nessa vida mesmo pequena, quantas vezes a gente adoeceu, por exemplo, né? Aí você começa, e de repente você está apavorada por conta do primeiro pensamento, né? Então, se eu pensar, ele diz assim, que a vida é complicada, eu estou criando tantas complicações para mim, quantas são os meus conhecimentos a respeito do que seja uma vida complicada. Isso está no capítulo aí. Percebe, gente, a importância? O meu cérebro conecta imediatamente entre si todos os conhecimentos relacionados a uma complicação. Olha, vai vir complicação de montão, porque um monte de coisa é complicação da nossa vida, né? Falta dinheiro, falta emprego, falta energia, 2 dias, falta, né? O filho que sai logo, tudo é uma complicação. Então, de repente, vai vir tudo à tona no nosso subconsciente em forma de impulsos, né? Então, meu cérebro conecta imediatamente esses conhecimentos e os coloca em movimento para que sejam experimentadas pelo nosso campo mental, né? Todas as circunstâncias que a isso correspondem. Em obediência irrestrita e sem julgamento, porque o cérebro não julga, para ele tudo que a gente pensa é real, está acontecendo, não importa o que foi, né? Então o cérebro vai fazer essa conexão entre todos os conhecimentos que representam complicação e eles se tornam ativos dentro de nós e começa a emanar sinais. E a força de atração, capaz de aglutinar em um mesmo cenário todas as palavras que representam aquilo que eu acredito, ou seja, a complicação, aí dessa combinação de palavras vai sair uma realidade. E eu estou mesmo assim. Aquilo que eu pensei, elaborei, veio. Então, ou muitas realidades, todas elas tão complicadas, para que eu tenha essa experiência com o que eu pensei. Sua crença, seu pensamento, sua realidade. Aí Emmanuel vai dizer em Pensamento de Vida, diz-me o que pensas, eu te direi o que és e com quem andas, através do nosso pensamento, né? Então toda palavra pensada, pronunciada e tornada ação, ela possui uma energia específica, né? Aí Jesus diz, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? A palavra produz um sentimento, e o sentimento perfeito, que é felicidade, a maior palavra, a palavra que traz a maior sensação pessoal de gratificação interna, de alegria, de segurança, é a palavra amor. Isso a ciência já provou, né?
o amor. Então, que a gente possa, nas nossas palavras, trazer esse magnetismo que está na palavra amor, e aí a gente pode pensar que o amor se expressa de várias formas, né? Amorosidade, compreensão, carinho, atenção, gentileza, tudo isso é amor. Então, quando a gente começa a atribuir aos nossos pensamentos um pensamento amoroso, um pensamento compreensivo, nós estamos também buscando todas essas situações, nos aliando a outras mentes que também amam, que também gostam, né? Então, tudo que eu fizer, seja quem for, é a mim mesmo que eu estou fazendo, ele diz, né? Não há outro jeito, né? Então, quando Jesus diz assim, crescei e multiplicai-vos, a palavra também está dentro dessa lei de multiplicação. Então, as palavras crescem ou não crescem? Você começa a pensar um pouquinho na raiva, daqui a pouco tua raiva está com trocentas pessoas. Você já lembrou situações assim de 30, 50 anos atrás, no meu caso, né? Nossa, não é mesmo? Eu estava noiva, né? Que ele fez, eu vou fazer 50 anos de casado, imagina. Mas vem porque ela se multiplica, ela vai buscar outros companheiros de ação, né? Então, crescer e multiplicar é também repetir palavras e ampliar o entendimento a respeito delas. A gente vai aprofundando e a raiva vai ficando tão nítida, as coisas vão ficando tão objetivas, aí a gente acha que tem razão de estar com raiva porque foi assim. Detalhes, então ela vai se ampliando, do comecinho vai indo. A mesma coisa é o contrário, né, gente? Quando pensamos em coisas alegres, do bem, nossas férias foi tão boa, aí você eu vou voltar lá, mas foi tão gostoso. Você está ampliando também um estado de felicidade, de alegria, né? Então, crescer e multiplicar é repetir palavras e ampliar. Não julgar, não condenar, então, enfim, procurar palavras boas, né? Aí ele vai falar da gente tomar cuidado nesse capítulo sobre o que a gente ouve também e o que a gente vê na televisão, porque há muito tempo, né, que foi jogada através de filmes, de novelas, de literatura, a coisa mais para ir, foi uma tentativa de dominar as pessoas, né? E pode perceber que hoje o mundo é uma aldeia, está todo mundo igual, todo mundo se veste igual, todo mundo pinta os cabelos de trocentas cores, verde, roxo, amarelo, né? Todo mundo de calça rasgada, todo mundo com as roupas, porque eles vão mudando, porque o interesse é tirar a individuação para tornar uma manada, todo mundo igual, todo mundo nivelado por onde eles querem, então eles vão manipulando. Então eles falam, tome cuidado, né? As mensagens que recebemos vão ser associadas aos conhecimentos que já possuímos e elas se tornam um complemento deles. Tudo aquilo que eu já sei, aquilo que eu ouvi, vai ampliar, vai complementar aquela ideia. As pessoas que têm medo, quando estão diante de mensagens que transmitem segurança, elas ficam muito mais medrosas, não precisa nem explicar, né? A pandemia mostrou bem isso, né? Quanta gente ficou apavorada, né? E quanta gente saiu do peito aberto. Então, onde coloco meus ouvidos? Ele fala da higiene mental. Então, quando a gente fica ouvindo, a gente entra em sintonia. Às vezes a gente larga lá uma música tocando, um programa falando, ou então a gente já acostumou e liga naquele horário, naquele programa e fica absorvendo. Cada pessoa tem o compromisso de se aperfeiçoar. Então, a gente precisa estar preenchido de mais palavras que tenham valor e poder, que me fortaleça. Eu devo estar acima do pensamento da multidão. Olha a frase desse capítulo, né? Acima do pensamento da multidão. Eu não sou a multidão. Eu não quero ser a multidão. Eu sou eu. Então, tenho que valorizar o que eu sou. Eles são, essa multidão, ele diz, são a onda de energia negativa que estão no ar. Tendo palavras, se eu tenho palavras que são minhas, somente minhas, eu torno-me mais forte contra as influências da rua, do ar e de todos os lugares. Entende? Então, a gente vai renovando, né? Vamos nos reconstruindo. Se você usa a palavra para isso, você pode pensar o que quiser, né?
mas o pensamento é grátis. Aí ele fala assim, custa a mesma coisa um pensamento pequeno e ruim e um pensamento grande e bom. É grátis. Então é a gente que escolhe no que pensar, quanto tempo pensar, quanta energia vou gastar naquele pensamento. Aí ele pergunta assim, por que então não pensar mais constantemente naquilo que você quer? Por que não transformar o medo numa situação de convicção, de confiança, de alegria? E encerrando ele fala, né? Quando as nossas forças, né, parecerem poucas, quando a gente não estiver para baixo, depressivo, procure a palavra que é fundamental, a palavra que tem mais força em si, a palavra Deus. Isso já foi provado pela ciência, tem várias fontes aí que vocês podem encontrar. Deus, a palavra Deus, contém em si os mais elevados índices de energia, poderes que podem estimular e fazer aumentar nossa força de vontade. Pensar em Deus todos os dias, várias vezes ao dia, é mantê-lo vivo na nossa lembrança. É alimentar um poder interior que pode superar qualquer circunstância, por mais difícil que seja. Deus. Não precisa uma reza longa, precisa um monte de palavras. Mas quando você realmente puxar de dentro de si, sentimento, né, que diz o ciclo da vida é sentir, pensar e agir, você sente Deus, me ajude, Deus. Aquilo vai te dar um ânimo. Ele diz que isso é provado neurologicamente, né? Quando nossa mente se conecta com a ideia de Deus, com a palavra que tem o maior poder entre todas elas, ativa todas as conexões da rede neural positiva, atrai a convergência de todas as circunstâncias positivas que a gente possa conhecer. E ela vai se sobrepor àquela realidade que a gente está vivendo. Pense que Deus, aí a gente fala, Deus realizou um milagre. A gente estava tão mal, mas eu fiz uma oração. Mas ele fala, é a palavra Deus, que é o nosso maior recurso interno, que contém em si mesmo todos os poderes, que gerou as circunstâncias desejadas, porque ela possui mais poder que qualquer outra. Tem mais um minuto? É rapidinho, é uma palestra do livro Fonte Viva, que eu nem copiei inteira, porque vocês têm, né, o livro Fonte Viva, 59, tá? Quem quiser depois, 59, que ele fala das palavras. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Palavras faladas, palavras escritas, dentre todas as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, encontrarás, porém, as palavras de vida eterna. Tem um livro de Emmanuel que se chama exatamente isso, Palavras de Vida Eterna. Então, essas palavras são de Jesus. Aquieta teu coração e escuta. Nasceram do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com suas leis. Refere-se ao planeta como sendo nosso lar, à humanidade como sendo a nossa família. As palavras do Cristo revelam no amor o laço que nos une a todos. Indica no trabalho o nosso roteiro de evolução. Discerne os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas palavras que te incitam à inutilidade. Aproveita dessas palavras quantas te possam mostrar as obrigações justas, que te ensinem a engrandecer a existência. Mas não esqueça as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma mensagem, de uma página de um livro. Mas no fundo, elas procedem sempre de Jesus, o nosso divino amigo. Então retém contigo essas palavras de vida eterna que estão no Evangelho, porque elas são as santificadoras do Espírito na
na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis da grande renovação. Lu, vem fazer a prece. Então, deu para entender, gente? Mais uma vez, o livro é esse. Vocês que chegaram atrasados, eu tirei tudo desse livro aqui, tá? O Poder de Suas Palavras, de Celso Batista Inácio. E a última mensagem é Fonte Viva 59. Obrigada. A Lu vai fazer a prece. Agradecidos, estamos aqui. Aqueles que queiram, fechem seus olhos, eleve seus pensamentos, entregue-se a Deus. Que possamos, no nosso dia a dia lá fora, conseguir elevar os nossos pensamentos a Ele. Ele é o nosso refúgio, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai. Nós que somos pais, sabemos quanto amamos os nossos filhos e o queremos bem. Então imagine o nosso Pai maior, o quanto Ele nos quer bem. Jamais Ele quer que alguém sofra ou que alguém passe por dificuldades. Estamos aqui, aprendendo, evoluindo e crescendo. Que possamos levar essas palavras no nosso interior e tentarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Que possamos voltar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles